Universo, astrobiologia. Em sua busca de vida no sistema solar, os cientistas focalizam a presença de água e carbono. São os ingredientes essenciais da vida na Terra. Mas haveria outros indicadores? Alguns acreditam que a tectônica de placa é necessária para promover a biodiversidade e agir como defesa contra a extinção em massa. Na Terra, a elevação de placas criou os continentes. Sem massas de terra, o planeta permaneceria aquático e muitas espécies, incluindo a humana, de certo não evoluiriam. Por que a tectônica de placa existe no mundo e não em outros planetas, como Marte? Bom, Marte é menor que a Terra. Seu interior esfriou mais depressa e antes que a tectônica de placa pudesse surgir em Marte. Felizmente, nós temos tectônica de placa na Terra e ela é nosso grande sistema reciclável. Recicla materiais, a atmosfera e o subsolo. Marte nunca teve isso. A tectônica de placa mantém moderada a temperatura da Terra, reciclando os elementos para uniformizar o volume de dióxido de carbono da atmosfera. Sem a tectônica de placa, Marte não tinha resistência da Terra. Desenvolveu condições habitáveis e talvez até vida multicelular, mas depois pereceu sem a flexibilidade que a tectônica de placa dá à Terra. A tectônica de placa talvez seja indicador de vida na Terra. Mas os indícios sugerem que talvez exista outro tipo de vida em uma lua que pertence ao Senhor dos Anéis. Em 2004, a missão Cassini da NASA fez levantamentos em torno do imenso planeta de gases que é Saturno. Um ano depois, a nave largou a sonda Huygens na superfície da maior lua de Saturno, a Titã. As imagens revelaram que Titã possuía características semelhantes às da Terra, como ciclos climáticos e vulcanismo. A lua Titã de Saturno é um lugar complicado com chuvas, rios, estações e meteorologia complexa e uma química interessante. Claro, não serve para nossa vida, mas há fluxos de energia e compostos inorgânicos. Talvez abrigue outro tipo de vida. As imagens de radar revelaram a presença de lagos líquidos em Titã. Embora sejam uma combinação de etano e metano, talvez sejam reminiscências de como era a Terra há 4 bilhões de anos. Titã, a lua de Saturno, é um lugar frio, literalmente. Tão frio que não existe água, só gelo. E ele é duro como rocha, mas há outros líquidos, o metano e o etano liquefeitos. Então talvez haja vida, talvez a vida não exija água e possa se desenvolver em outros líquidos, como o metano. A temperatura de Titã é de 180 graus abaixo de zero, mas tem atmosfera rica em nitrogênio, que produz hidrocarbonos que podem permanecer líquidos nessa temperatura. Então é possível que Titã seja o lar de um novo tipo dos chamados extremófilos, organismos que vivem em condições extremas. No caso de Titã, talvez sejam psicrófilos, isto é, bactérias que proliferam em temperaturas frígidas e usam metano para produzir energia. Chris McKay observou psicrófilos em lagos congelados da Antártica. Alguns organismos vivem no fundo dessas águas, onde sua atividade biológica criou uma zona desprovida de oxigênio e rica em moléculas orgânicas, como o metano. Um ponto interessante de ecossistemas na Antártica são os lagos congelados, cuja capa é resistente e chega a 3 metros de gelo. Sob essa capa temos água. Havendo H2O, não admira que haja algas e bactérias vivendo nessa água.
Tal como na Antártica, os lagos de Titã talvez contenham extremófilos que sabem como viver no metano. E Titã talvez não seja a única lua passível de abrigar vida. Em 2003, a sonda espacial Galileu tirou fotos da lua de Júpiter, chamada Europa. Os indícios examinados sugerem que existe água sob a crosta gelada. Os cientistas acreditam que Europa tem um oceano de 80 quilômetros de profundidade. Há sinais de atividade vulcânica. Portanto, a água extremamente gelada de Europa pode se aquecer de alguns graus no leito do oceano. Essa atividade vulcânica ajudaria a criar a química necessária para haver vida. Temos indícios bem convincentes de que abaixo da crosta gelada existe um oceano. Oceano é água e água é vida. Também há indícios de que há fontes de energia em Europa. Assim, todos os ingredientes necessários à vida estão lá. O gelo da superfície de Europa é incrivelmente espesso, cerca de 10 quilômetros de profundidade. Por enquanto, é pouco provável que uma nave nossa consiga perfurá-la para chegar ao oceano. Uma missão realística até a Europa seria pesquisar a superfície em busca de organismos que subiram à tona e foram depositados em algum ponto. Mesmo mortos, eles são biológicos e poderíamos estudá-los. Nosso sistema solar é cheio de pontos interessantes e não devemos descartar nenhum enquanto não os explorarmos, pois nem sabemos o que estamos buscando. Armados de alta tecnologia, os astrobiólogos ampliaram a busca de vida extraterrestre. A próxima fronteira inclui nada menos que a Via Láctea e vai além.